Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Esses dias nós vimos nos jornais várias notícias a respeito de um antigo problema, mas parece que sempre renovado na nossa sociedade, que é a intolerância religiosa. Uma das notícias sobre o aluno do Colégio Francisco Campos, no Grajaú, que foi impedido de entrar na escola por estar usando guias de candomblé, me remeteu inclusive a uma história que eu vivi em 1992, há 22 anos atrás, quando eu estava cursando o terceiro ano no Colégio Pedro II. Dois colegas meus de turma, um rapaz e uma moça, fizeram a sua iniciação no candomblé. E eles tinham que frequentar as aulas usando uma cobertura, um chapeuzinho branco na cabeça. E a professora de matemática, muito católica, fervorosa, expulsou os dois alunos de sala de aula. Mandou que eles retirassem a cobertura. Eles disseram que não podia retirar porque fazia parte, né, da iniciação religiosa que eles estavam fazendo, e eles foram expulsos de sala de aula. Mas imediatamente a minha turma deu um exemplo, fez um ato belíssimo, que no momento que eles se levantaram para sair de sala de aula, toda a turma se retirou junto com os dois alunos. Ninguém permaneceu na aula de matemática. Fomos todos para o gabinete da diretora do colégio, e a diretora do colégio prontamente enquadrou a professora, né, determinando que ela tivesse respeito pela opção religiosa dos alunos, e eles puderam frequentar normalmente as aulas enquanto durou, né, o período de iniciação que eles tinham que usar a cobertura. Quer dizer, 22 anos depois, a história se repete, e nesse caso, numa situação até pior, porque o garoto não conseguiu, né, resolver o problema indo à direção da escola, até porque a origem do problema era a direção da escola, a diretora da escola, que com sua intolerância religiosa impediu a entrada do aluno. E um dos argumentos, inclusive, é o mesmo da minha professora, né? Eles estavam usando, o garoto estava usando, além das guias, um chapéu branco, que ele tem que usar durante a iniciação. Aí sai uma outra notícia no jornal. No dia 5 de setembro, a jornalista Amanda Reiter publicou a seguinte notícia no jornal O Dia: Rio é o segundo em intolerância religiosa. Maioria dos casos nem chega a ser denunciada, segundo a OAB. Né? Isso é baseado nos casos, né, registrados no Disque Direitos Humanos, não é, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora, é evidente que num país onde a laicidade do Estado é submetida à governabilidade, é natural que a intolerância religiosa cresça em toda a sociedade. Nós temos hoje uma campanha presidencial em que um dia uma candidata a presidente apresenta um programa, aí no outro dia o pastor dá uma tuitada, no dia seguinte o programa da candidata à presidência da República muda, né, em função, né, do poder de setores intolerantes, de setores fundamentalistas no Congresso Nacional e por todas as casas legislativas do país. O nosso Estado, pela definição da Constituição, é um Estado laico,
é um Estado que não mistura política com religião, é um Estado que nem prejudica e nem beneficia qualquer religião. Esse deveria ser o Estado no Brasil. Mas nós temos visto o tempo inteiro o desrespeito à laicidade do Estado. Muitas vezes por parte do Executivo, outras por parte do Legislativo e outra de ambos, né? Como, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, que aprovou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o ensino religioso nas escolas públicas. O ensino religioso, ele deve ser atribuição das famílias e das instituições religiosas, e não das escolas públicas. Ainda mais como é feito no Rio de Janeiro, em que, por conta de uma brecha na LDB, é dado ensino confessional. A gente paga com dinheiro público para que professores recebam, né, salários públicos para dar aula de uma determinada religião, né? Inclusive, esses professores vivem uma situação sui generis. Eles são os únicos funcionários públicos do Estado que não têm estabilidade, porque eles dependem, para continuar exercendo o seu magistério, da autorização da autoridade religiosa a qual eles são vinculados. E essa autorização tem que ser renovada anualmente. Anualmente, quer dizer, tem funcionário público no Rio de Janeiro que seu emprego depende da anuência do bispo. Se o bispo não renovar, o cara é demitido. Mas quer dizer, a gente ainda precisa avançar muito no Brasil, no sentido de termos efetivamente um Estado laico, um Estado que separa a religião da política. E aí também, para deixar claro, Estado laico não se confunde com o Estado ateu, com o Estado que procura impor também uma forma de crença, que é não acreditar em Deus, que aliás é a minha crença. Eu não reivindico que o Estado seja ateu, não é essa a minha reivindicação, muito pelo contrário. O Estado tem que dar todas as garantias, as liberdades, e não deve se intrometer em matéria de religião, nem para prejudicar, nem para beneficiar. É por conta disso que eu ocupo a tribuna para pedir mais uma vez apoio dos meus colegas e das minhas colegas a algumas iniciativas legislativas que eu tomei no sentido de garantir o Estado laico. Eu fiz um projeto de lei número 647 de 2013 que dispõe sobre garantias à laicidade dos serviços públicos de saúde do município do Rio de Janeiro. Nesse projeto de lei, nós garantimos, no artigo 5º, o culto individual dos usuários da rede de saúde do município de administração direta, via terceiros ou da rede conveniada a qualquer religião, é absolutamente livre, não podendo ser proibido ou constrangido o porte pessoal de material religioso. Nós damos a garantia para quem está internado, para quem está sendo assistido pela rua de saúde pública, de exercer a sua religião. Agora, nesse artigo também, nós queremos proibir, por exemplo, que a atividade religiosa faça parte do tratamento, como acontece muitas vezes, que a atividade religiosa seja obrigatória, por exemplo, nas horas das refeições. Isso não pode continuar a acontecer no sistema público de saúde. Eu também fiz 2 projetos de resolução. O projeto de resolução número 23, que pede a proibição da colocação de qualquer símbolo religioso em todo o prédio da Câmara Municipal e estabelece a retirada do crucifixo do plenário Teotônio Vilela, que afinal de contas a Câmara Municipal deve representar todos os cariocas e o crucifixo representa apenas uma parcela dos cariocas, nem a maioria, porque boa parte dos cristãos também não se sente representado pelo crucifixo. E também o projeto de resolução número 33, para mudar a fala de abertura das sessões da Câmara, né, que todas as sessões da Câmara Municipal, apesar de seu estado laico, começam louvando a Deus,
eu proponho que a frase de abertura das sessões da Câmara Municipal mude para: em busca da cidadania e da dignidade da pessoa humana, dou por aberta a sessão. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.